boa tarde. Ela sempre foi conhecida pelo sorriso fácil, energia leve, presença marcante, vida em movimento. Até que, sem avisar, algo começou a mudar. Pequenos desconfortos, sensações difíceis de explicar. Sinais sutis, mas persistentes. Daqueles que chegam de mansinho e, quando nós percebemos, já tomaram espaço demais. O que parecia passageiro começou a permanecer. O que parecia simples passou a interferir. Rotina, trabalho, sonhos, planos, tudo começou lentamente a ser atravessado por um desafio invisível, daqueles que não aparecem nos exames, mas que transformam completamente a forma de viver. E então surgiu a pergunta que ecoava naquele profundo silêncio: o que está acontecendo com ela? Até que um dia comum de trabalho, ao analisar um laudo de outra paciente, ela leu sintomas que pareciam descrever a sua própria rotina. Como reconhecer a própria dor quando ninguém consegue enxergá-la? E por que algumas condições levam tanto tempo para serem levadas a sério? Hoje, no Você Bem Melhor, você vai conhecer uma história sobre limites, respostas e a busca por alívio. Mas antes de receber a nossa convidada, eu quero saber se você está acompanhando a gente. Abre o seu Instagram e digita lá @dr.rodrigogurgel que você vai me encontrar. E lá você encontra também o Você Bem Melhor. Nós temos todas as histórias, todo mundo que passou aqui com a sua superação, com a sua lição de vida. Se você quer mandar uma história pra gente de algo que você já passou, pode mandar, que aqui é o seu lugar. Se você conhece alguém, fala com essa pessoa para ela mandar a história pra gente. E diz também quais são os temas que você gostaria de assistir, o tema que você mais gostou, aquele que você achou que poderia ter sido mais extenso, trabalhado melhor, que a gente traz um igual aqui para você assistir mais uma vez. E agora nós vamos receber a nossa convidada, Nadiele Amorim, para contar a sua história. Nadiele, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado por você estar aqui dividindo essa história de superação, de muita dor, né? Mas também de muita vitória. É verdade. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá legal? O espaço é seu. Pode sentar, fica à vontade. Nadiele, como toda história, ela tem início, meio e fim. Às vezes o fim não é aquele que nós esperamos, é uma continuação, né? Mas que parece fim. Conta pra gente como é que tudo começou. Como o senhor mesmo falou, sempre fui uma menina muito alegre. Eu sempre fui espontânea, sempre tive muita facilidade de conversar com todo mundo, de fazer amizades. Sempre fui alegre e arrumava emprego em qualquer lugar, sempre me dava bem, aprendia. Isso foi até os 35 anos, mais ou menos. De repente, tudo isso começou a ficar mais complicado para mim. De repente, fazer amizades ficou mais difícil. De repente, sorrir ficou difícil. De repente, até levantar da cama sem sentir uma dor ficou pesado para mim. E como é que vieram essas dores? Como é que surgiu isso na sua vida? Em que momento você falou, opa, eu tenho uma dor aqui? Elas vieram, no começo, elas eram dores do dia a dia. Daí eu achava assim, é do dia a dia, do estresse, da correria de todo mundo. Eu era uma pessoa muito sedentária, não tinha tempo de ir na academia, fazer um exercício, então eu achava, tudo eu culpava isso também, né? Sempre senti, as dores vieram na coluna, no joelho, no corpo inteiro. Dores de cabeça eram todos os dias. E aonde era essa dor? Que parte da cabeça? Era atrás dos olhos. Certo. Geralmente atrás dos olhos. Só que de repente ela começou a piorar. Aí chegou no ápice da dor muito grande que eu não sabia se era minha cabeça que estava doendo, se era minha cárie dentária, se era meu dente ou se era minha língua que estava doendo. Até a língua. Até a língua dói. E aí eu comecei a perceber, não, algo está errado. Não é só a dor do dia a dia, não é só o estresse. Nesse ponto eu comecei a perceber que algo realmente não estava certo. E aí, qual foi a primeira atitude quando isso aconteceu? Primeiro eu comecei a melhorar a alimentação. Vou fazer uma caminhada, vou melhorar a alimentação. Aí comecei a buscar os médicos, né? Marquei ginecologista, passei na ginecologista, falei para ela, da idade da mulher, 35 anos, vamos melhorar as vitaminas. Isso. Comecei por aí. E nada? E nada. E depois?
continuou. E aí foi aumentando. Cada dia mais foi aumentando. Dores no joelho. Chegou um ponto que os meus joelhos doíam tanto, e os meus cotovelos também. Para dormir, eu enrolava lençol em cada um dos joelhos, em cada um dos cotovelos, para eu poder dormir sem movimentação. Isolava eles para nada encostar. Para nada encostar. E ali eu já tinha entendido que algo realmente não era só da idade, não era só as vitaminas que estavam me fazendo falta. E aí busquei outra alternativa, fui em um ortopedista. O ortopedista disse que eu tinha uma lesão no meu joelho esquerdo, que era uma lesão de corredor. Quem pratica muito esporte... E você não praticava? Não, nem então mal fazia. Então não tem a lesão do corredor? Não tinha. Trabalhava 8 horas por dia, era mãe, mas não tinha o porquê dessa lesão. E continuava com aquela dor imensa. Sim. E aí as dores sempre aumentando. E a fadiga também. Cansaço demais, né? Muito cansaço. A mente vai embora com isso, Não tinha mais... Eu sempre fui muito boa de sono. Sempre dormia. Tô cansada, porque a gente trabalha tanto, né? E aí tô cansada, tomo banho, relaxa, deita e dorme. Nesse período eu já não tinha mais o sono. E a minha cabeça era o tempo todo... Eu não conseguia parar de pensar. Perfeito. E aí... já a gente vai revelar o seu diagnóstico. Eu quero saber em que momento você falou assim, eu não aguento mais, eu preciso tomar uma atitude, né? Mas a gente já vai continuar. Estamos de volta aqui nos estúdios do subsolo do Santuário Nacional de Aparecida com o Você Bem Melhor. E para me ajudar a desvendar o diagnóstico dessa história impressionante de hoje, eu chamo aqui a doutora Marília Ambiel D'Agostini, que é reumatologista, mais uma vez. Obrigado, Marília. Poxa, é sempre muito bom, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Imagina, fala pro pessoal de casa onde é que a gente te encontra. Bom, eu sou Marília Forquinha, eu sou médica reumatologista. Eu atendo presencialmente, moro em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, mas também faço consultas online para o Brasil inteiro. E também sou professora aqui na Faculdade de Medicina em São José dos Campos. Maravilha! E agora, antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos às ruas com a nossa repórter Elô, que conversou com a população para saber se as pessoas costumam sentir dor no corpo, como é que elas lidam com isso, com esses sinais que muitas vezes podem revelar algo mais sério do que a gente imagina. Vamos acompanhar. A dor no corpo pode ser um sinal de alerta, mas será que as pessoas dão a devida atenção e buscam um acompanhamento quando essa dor se torna constante? É isso que a gente vai conferir agora. Vem comigo. A senhora costuma sentir dores no corpo? Eu canto a música da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé, dói tudo, principalmente joelhos. Eu acredito que a partir do momento que algo está fugindo do seu normal, que está fugindo da sua rotina, qualquer incômodo já é um motivo para você procurar um médico para não guardar doença, como meu pai fala. Porque às vezes a gente sente uma dorzinha aqui, sente um mal-estar, não, é só cansaço, não, é só vai passar e se automedica. Então, eu acredito que o médico está aí justamente para nos orientar e dizer o que é melhor para o nosso corpo. Eu sou pessoa privilegiada, porque praticamente estou com os dedinhos aqui, mindinho, ele está fazendo assim, ó, doendo. Mas só isso, eu não tenho praticamente dor. Estamos no tratamento, é academia, é hidroginástica, é medicamento, é endocrinologista e Nossa Senhora também. Eu tenho tendão rompido nos 2 braços já. Então isso, e quando a gente que não tem quem faça as coisas, a gente tem que fazer, né? Então isso faz com que cause mais dor. Pois é, tomar conta de casa, fazer todo o serviço da casa. Já tendo um problema, esse braço aqui eu sempre tinha menos, era mais nesse. Aí eu comecei a forçar mais esse, para poupar esse um pouco, que era para evitar de aumentar mais o problema. Só que eu acabei causando um problema problemão nesse. Esse agora é esse quem está doendo, vem doendo, que eu tenho dificuldade de fazer as coisas com isso, até de mexer, de movimentar ele às vezes, qualquer jeitinho, parece que dá um puxão aqui, é como se quebrasse alguma coisa aqui. Eu rompi o ligamento do pé, eu poderia na época, um médico quando eu fui depois de muitos anos disse, se você não tivesse demorado a procurar o tratamento, você não estaria com essa lesão. Então, como eu não procurei, como eu fui relapso, eu ia dizer que não, vai passar, é só um inchaço, eu estou aí.
que a minha endocrinologista, dessa vez, ela falou o problema de circulação, né? A senhora tem que fazer muito movimento, muito exercício, pela questão do seu sangue não estar circulando como ele deveria. Lipedema, que começa a surgir os inchaços, as dores são causadas principalmente por isso, a má circulação. Na época da pandemia eu parei porque eles desmarcaram minha consulta e depois não voltei mais, mas preciso, né? Qualquer sintoma, qualquer mal-estar, qualquer alteração que você sente no corpo, a primeira coisa que você tem que procurar é um médico, porque a sequela vem depois, né? E essas sequelas, às vezes, é difícil de reverter. Depois de ouvirmos nas ruas como o pessoal lida com as dores, nós viemos até a Clínica Moverte e agora eu vou conversar com a doutora Andréia, que vai explicar pra gente como na prática funciona essa reabilitação. Boa tarde, Andréia. Conta pra gente como que funciona. Boa tarde. O tratamento da dor crônica, ele é sempre um tratamento multidisciplinar. Então, a gente precisa envolver fisioterapeutas, educadores físicos e os médicos. Então, aqui na Moverte, o que a gente faz é isso, uma avaliação médica previamente para o diagnóstico daquela manifestação daquela dor e a gente faz todo um planejamento direcionado aos educadores físicos e aos fisioterapeutas para que façam exercício, porque a melhora da dor é com exercício. Muito bom. Então aqui é uma clínica multidisciplinar, você tem várias pessoas trabalhando com você. E como que é esse processo? Então, inicialmente o paciente passa ou pelo fisioterapeuta ou exatamente pelo médico. Isso é feito, então, um diagnóstico, o médico faz o diagnóstico clínico, institui a medicação quando necessário, que muitas vezes é necessária para aquela dor aguda, precisa da medicação, faz um planejamento junto ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz a avaliação funcional e aí a gente monta um programa. Esse paciente, quando ele se sente melhor da dor, ele dá continuidade ao exercício de manutenção, que daí sim é feito com os educadores físicos. Certo, são inúmeras as dores que o pessoal tem por aqui, né? Mas qual a maioria das pessoas que você atende aqui, qual o tipo de reclamação que elas têm? Bom, dor crônica pode ser lombalgia, fibromialgia, que a gente tem visto a incidência, né, como os pacientes hoje têm sofrido com a fibromialgia, artrose, porque a população está envelhecendo mais, então a gente tem tido muito mais casos de artrose, e claro, as doenças reumatológicas autoimunes, como a própria artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante, e obviamente a gente também trata as lesões por esporte aqui na clínica, né? Então, os entorses nos jogadores de futebol, nos beach-tenistas que machucam o cotovelo, então a gente atende a dor como um todo. O paciente passa por uma avaliação médica e fisioterápica e é feito um planejamento individualizado. Porque assim, existem pacientes com diferentes, às vezes é a mesma dor, porém com diferentes alongamentos, diferentes tipos de equilíbrio ou uma lesão prévia, então o tratamento ele é sempre individualizado. Então a fibromialgia, ela é uma síndrome, como a gente chama, né? Então é um paciente que pode apresentar dor crônica em todo o corpo ou ele pode apresentar uma dor em determinado segmento, né? Uma dor, por exemplo, só no braço ou só na perna, mas geralmente acompanhado de insônia, fadiga crônica, alterações de memória e outros sintomas que são variados. Então, esse paciente tem um tipo de abordagem e é sempre um paciente com uma dor crônica bem importante, bem capacitante. A anemia falciforme, ela já é uma situação de caráter genético, onde o paciente tem uma alteração na formação da sua hemácia, no glóbulo vermelho, e isso pode gerar quadros de entupimento em algumas artérias, causando muita dor articular, artrites e até necrose de alguma estrutura óssea. Então, é um quadro bastante importante, sem sombra de dúvida. O paciente que tem dor crônica, ele tende a ficar fazendo o quê? Sentado, deitado, o que na realidade é um erro. Tem que se colocar em movimento. Então, às vezes, tem aquela referência, primeiro dia fiquei com dor, mas claro, isso passa e obviamente você vai vendo progresso, tanto na sua força, na redução da dor, no equilíbrio, na resistência, principalmente na atividade do dia a dia, aquela cadeira que você não conseguia levantar, aquela roupa que você não conseguia estender no varal, aquela criança que você não conseguia pegar no colo, então isso é nítido dia a dia a melhora e para que isso seja uma melhora permanente, necessita a manutenção do tratamento. Dor crônica não se melhora só com medicamento. Precisa ser avaliado e precisa sim de atividade física, orientação fisioterápica, para que você consiga de fato eliminar por completo a sua dor.
Pessoal, e agora a gente encontrou uma pessoa maravilhosa aqui, que é a Bel, que já faz um tratamento há algum tempo. Bel, conta pra gente o que mudou na sua vida depois que você descobriu esse espaço. Então, eu vim pra cá por um problema de dor no joelho, né? Aí eu fiz a fisioterapia e depois fui pro fortalecimento. Aí eu acabei ficando, porque aqui é um ambiente muito agradável, multidisciplinar, tudo que você precisa aqui. Nós temos médico, nós temos fisioterapeutas, educadores físicos. Aí eu acabei ficando, estou aqui há 4 anos e adoro esse ambiente e não troco, não saio daqui. Isso aqui é só saúde, isso aqui faz muito bem. Tanto faz bem para o físico, né? Como faz bem para a cabeça, entendeu? É um ambiente que a gente sociabiliza. Agora a gente está aqui com o seu Maurício, que estava fazendo os exercícios, né, seu Maurício? Conta pra gente o que mudou na sua vida depois que o senhor começou esse tratamento. Tá, eu comecei o tratamento há 8 anos atrás, por causa de uma ruptura de um tendão. Tá? Então, o que mudou, eu voltei a andar, né? Agora eu tenho artrose, né? Então eu tenho que cuidar das dores juntas, né? Então tem que cuidar de mobilidade e dor. Em qual momento que o senhor percebeu que o senhor precisava ter uma constância nesse tipo de exercício? Tá, depois que eu comecei a fazer, tudo é uma evolução, né? Vai aparecendo outras coisas e vai continuando a fazer para manter a melhora que já tinha ganho, né? Então desde o começo vai melhorando. Obrigado, Elô. Tá vendo aí como é que o povo tem mais dor do que a gente imagina e sabe muito mais do que a gente imagina também? E agora nós vamos aqui revelar o diagnóstico da Nadiele para ela ficar também mais à vontade, a Marília explicar para a gente qual é o diagnóstico da Nadiele. Fibromialgia. Marília, fala para a gente, fala para o pessoal de casa, explica o que é a fibromialgia. Bom, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, né? É uma doença relativamente prevalente, estima-se que entre 2 a 4% da população tenha, principalmente mulheres, nessa faixa etária entre os 20 e os 50 anos de idade. E ela tem como principal manifestação a dor. O que acontece na fibromialgia é um aumento da sensibilidade dolorosa pelo cérebro. Então, ele recebe o estímulo de dor como se fosse algo muito intenso, quando na verdade esse estímulo ou é fraco ou às vezes nem existe, né? A pessoa tem dor de forma espontânea e é uma dor intensa, muitas vezes incapacitante. E aí, Nadiele, como é que você descobriu isso? Conta pra gente, que a gente falou mais ou menos ali no início, como é que foi essa descoberta? Eu, depois de procurar alguns especialistas, né, médicos sem sucesso. Eu sempre trabalhei na área da saúde, na recepção hospitalar, e lendo um laudo de uma menina que parecia ser muito parecido com o que eu sentia, o médico ali colocou como essa doença, a fibromialgia. E ali eu sabia, então, qual médico especialista procurar, que ali eu entendi que era o reumatologista. Então, eu fui em busca de um médico especialista nessa área e ele começou a me dar um sentido a mais para continuar a viver, porque até então eu já não queria mais, não conseguia mais trabalhar, já não conseguia mais ter amizades, não conseguia assumir compromissos, porque hoje eu tô bem, mas daqui a pouco eu já não tô mais. Então, foi a partir de procurar o especialista correto que eu consegui caminhar um pouco mais forte. E como é que é feito esse diagnóstico, Marília? Porque não existe um exame, né, para fibromialgia, ainda, pelo menos, né, que a gente sabe. Exatamente. Esse é um ponto muito importante e que dificulta muito a vida do paciente com fibromialgia. Eu falo que é a única doença, assim, é a única condição em que o paciente recebe um exame que é normal e não fica feliz. Porque ele sabe que não está tudo bem, ele sente dor todos os dias, não é possível que não esteja acontecendo nada. Mas muitos médicos se baseiam exclusivamente em exames para dar o diagnóstico, o que é completamente errado da nossa parte, né? Sim. O diagnóstico da fibromialgia, ele é totalmente clínico, quer dizer, ele é feito pelos sintomas que são típicos. Existem critérios classificatórios que a gente usa principalmente para fins aí de estudos científicos, mas ele leva em conta
apenas os sintomas que a pessoa sente, não são necessários exames complementares. Por isso, numa única consulta, assim, se os sintomas forem típicos, a gente consegue dar o diagnóstico. O que acontece muitas vezes é que a gente faz outros exames, sim, para poder descartar outras condições que podem ter sintomas parecidos, mas que teriam um tratamento diferente. E aqui vale lembrar que a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. A pessoa pode ter fibromialgia e alguma outra doença. Isso é muito comum, essa associação com outras doenças reumáticas. Então, o paciente, por exemplo, ter artrite reumatoide e fibromialgia, ter lúpus... Porque senão tudo vai ser atribuído à fibromialgia. E às vezes esse é um erro comum. Isso leva ao atraso de outros diagnósticos, porque também é muito fácil para os médicos chamarem de fibromialgia, já que não tem exames comprobatórios, aquilo que não é fibromialgia. E também leva ao atraso diagnóstico, é comum o contrário também, a pessoa com fibromialgia ter o atraso diagnóstico, porque ficam revirando, buscando outras coisas que aparecem em exames, Sim. E os exames são todos normais, né? Então, eu acho que o ponto principal aí para ter um diagnóstico mais assertivo e preferencialmente mais precoce é o médico conhecer a doença. Sim, e conhecer o paciente, né? Sem Você dúvida. tem que ouvir Sem o paciente, dúvida. fazer o que as pessoas não fazem hoje. A gente tem aqui uma ilustração de alguns sintomas. Pode comentar pra gente, Marília, os sintomas ali, né? O cansaço, o distúrbio do sono. Por que o problema na concentração? A gente escuta tanto isso, né? E eu vi no seu relato que você falou pra gente que você decorava as coisas e parou. Sim. Por que isso? Então, aqui é importante a gente falar, eu falei da dor, mas a fibromialgia não tem como única manifestação a dor. A fibromialgia, na verdade, é uma síndrome que é composta por uma constelação de sintomas, né? O mais típico é essa dor, uma dor difusa, né? Os pacientes falam que dói desde o fio de cabelo até o dedão do pé. É comum que ela comece aqui nessa região do pescoço, mas se alastre pelo corpo, né? Pelos membros, braços, pernas, cabeça. E junto com isso vem distúrbios do sono, que são muito típicos, que ela comentou também que tem, e o sono de má qualidade acaba agravando a dor, né? Entra-se nesse ciclo de você dorme mal, a dor vem pior no dia seguinte, você tem dificuldade para dormir porque está com mais dor, e vai virando esse ciclo que a gente precisa encerrar com o tratamento, que a gente precisa quebrar. Dificuldade do sono, dificuldade da concentração. Não existe, Rodrigo, uma causa conhecida para isso, mas a gente sabe que o paciente com fibromialgia frequentemente tem dificuldade de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de gravar novas informações. Então, é como se houvesse uma certa redução aí da capacidade cognitiva. Essa sensação que eles chamam de fibrofog, né? Essa névoa mental da fibromialgia. E também faz parte, infelizmente, as alterações do humor. Não é que 100% dos pacientes com fibromialgia tenham algum transtorno do humor, como ansiedade ou depressão, mas essa associação também é muito frequente. E, de novo, é outra associação que acaba agravando os sintomas, né? Se você tem fibromialgia e passa por uma crise de ansiedade ou um período mais deprimido, isso vai se manifestar como uma piora da sua dor. Ao mesmo tempo que dor crônica todos os dias, né? Você viver com dor, dormir e acordar com dor, não conseguir dormir, não conseguir trabalhar, muito frequentemente vai te levar a um quadro depressivo. Então, é outra associação que é frequente e que precisa ser um alvo terapêutico também. Quando a gente trata um paciente com fibromialgia, a gente precisa se atentar também aos transtornos do humor. Como é que você faz hoje? Como é que é o seu tratamento? Quais foram as atitudes que você tomou depois que você descobriu o diagnóstico e falou, agora eu tenho uma luz, eu sei o que eu tenho? Depois que eu descobri o diagnóstico, foi assim, bom, tem uma porta para eu ir abrir agora, porque até então era um quarto fechado, sem porta, sem janela. Bom, tem um diagnóstico, então, tem um tratamento, eu tenho medicamentos. Hoje em dia faço uso de alguns medicamentos. E o exercício físico, que é o que os médicos mais falam que eu tenho que fazer. Por mais que me doa fazer o exercício físico, que não é fácil fazer, que mais que me doa. Sim. Até uma caminhada é dolorido demais. Às vezes eu faço caminhada, chego em casa, sento, choro, tomo um banho, deito, descanso, depois eu... Vida que segue. Vida que segue. Mas hoje eu consigo caminhar nessa linha de pensamento. Hoje eu tenho um diagnóstico, eu sei que não é da minha cabeça, eu sei que eu não estou inventando, eu sei que é verdadeiro, outras pessoas me entendem. Como a doutora falou, existe a questão do humor também. Isso também pesa pra gente, porque eu sempre fui muito alegre. E aí vem mas por que eu tô desse jeito? O sentir dor todos os dias, todo o tempo, toda hora, traz tristeza. É impossível a gente não conviver com isso e não sentir tristeza. Então hoje eu me cerco de pessoas alegres, tento me apegar muito mais à minha fé,
porque Deus acima de tudo, né, pra gente conseguir prosseguir e buscar ajuda na medicina, nos médicos, né? E assim, você vai fazendo seu tratamento, você vai se controlando e é um autocontrole mesmo, né? Autocontrole. E é a convivência com aquilo que você sente, né? Mas ter o diagnóstico é importante, porque Sim. quando você não tem o diagnóstico é assustador. Imagina. A gente tem 2 perguntinhas aqui, acho que são 2, vamos lá. Juliano Batista, de Cascavel. Boa tarde, doutor Rodrigo. Trabalho muitas horas sentado e tenho sentido dores frequentes nas pernas e nos ombros. Além disso, percebo que eu acordo cansado, mesmo dormindo várias horas. Quando a pessoa deve procurar um médico ao sentir dores constantes no corpo? Marília, com você. Excelente pergunta, Juliano. Eu considero assim que a gente deve buscar atendimento médico para tratar de dores por qualquer dor crônica, quer dizer, uma dor persistente que está durando ali mais do que algumas semanas, eventualmente meses, o que é o cenário mais frequente no paciente com fibromialgia, né? O paciente vem pra gente, às vezes ele já tem anos de dores. Porque vai negligenciando, vai tomando um analgésico. É muito fácil você conseguir medicações para dor hoje em dia, né? Então você vai aprendendo a conviver com isso. Mas eu acho que principalmente um exercício que é fácil da gente fazer é se você sabe ou não explicar aquela dor que você está sentindo. Por exemplo, você faz musculação e treina um pouquinho mais pesado, ficou com dor muscular. É normal, você sabe que você sabe a origem daquela dor. Você fez uma faxina mais pesada, ficou com um pouquinho de dor nas costas, você torceu o teu pé e ficou com dor no pé. São lesões que você sabe a origem, você sabe de onde veio. Agora, você sente dor no corpo todo, ou eventualmente que vai migrando pelo corpo, você não se lembra do que aconteceu ali, não aconteceu nada, cada hora tá doendo um lugar, vai migrando. Quer dizer, são dores que, ainda que sejam agudas, mas que você não sabe a origem delas, a dor é um sinal de alerta do nosso corpo, né? A dor é um mecanismo de proteção do nosso corpo evolutivo, ele sinaliza que existe algo errado acontecendo. Então, é importante buscar atendimento médico sempre que você tiver uma dor que você não tem muito clara a origem dela na sua cabeça. Maravilha. Tem mais uma perguntinha? Renata Albuquerque, de Joinville. Doutor Rodrigo, boa tarde. Minha mãe sente dores pelo corpo há anos e sempre fez exames que não mostram nada. Muitas pessoas acham que ela exagera, mas eu vejo o quanto ela sofre com isso. A fibromialgia pode aparecer mesmo quando os exames não mostram alterações? Pode falar. Sim, e esse é o quadro mais típico da fibromialgia, né? Fibromialgia não altera nem exames de sangue, nem exames laboratoriais e nem exames de imagem. Você pode fazer uma ressonância do local que está doendo. Eventualmente, você pode encontrar ali algumas alterações degenerativas que são esperadas, dependendo da faixa etária do paciente, mas você vai ver que elas não justificam a dor, que elas são desproporcionais à dor que o paciente sente, né? Não existe um teste diagnóstico para fibromialgia. O diagnóstico é feito a partir dos sintomas. É o médico que vai avaliar e julgar se aquilo é compatível ou não com o diagnóstico de fibromialgia. Então, nesse caso, sim, parece ser. Exame normal não é ausência de diagnóstico. Exatamente. Né? E dor não é normal. Não, né? não é normal. Marília, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, gentilmente, sendo sempre espetacular em termos de conhecimento, muito claro. Muito obrigado, volte mais vezes, a casa é sua e fique à vontade sempre. Eu Tá agradeço legal? muito o convite, é sempre um prazer e uma honra estar aqui, Rodrigo. Obrigado, fica aqui com a gente rapidinho que eu vou encerrar. Você de casa, não sai daí, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor e aqui você sabe que cuidar é um ato de fé. E a família dos devotos de Nossa Senhora é a prova viva disso. São homens e mulheres que todos os meses assumem um grande compromisso de manter o Santuário Nacional acolhedor, organizado e preparado para receber cada peregrino. E não é só isso. Graças a esse gesto de fidelidade, 12 projetos sociais continuam levando esperança a quem mais precisa. É uma missão que não para. E você pode fazer parte dela. É só entrar em contato pelo 0300 210 1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. A sua ajuda mantém essa casa de pé e leva cuidados para muitas famílias. E agora nós vamos continuar aqui com a história da Nadiele. Nadiele, você trouxe pra gente uma história muito complexa, mas que no final a coisa era mais simples do que a gente imaginava, né? O que você precisava era ser escutada. E assim, em agradecimento, eu não vou dizer que é coragem, porque as pessoas de bom coração elas já trazem a coragem nunca tem que vir à frente do amor.
O amor, ele brilha e nos faz ter a coragem. Então eu quero te agradecer pelo amor que você teve a todas as pessoas que estão em casa e trazer aqui o seu diagnóstico. Eu quero te dar um livro, que é o nosso livro de memórias, tá? Que é um livro em branco, como a vida, em páginas em branco, para que você, a cada dia que você despertar, você possa fazer dele um diário, escrever como foi o seu dia, como está sendo esse momento. Espero que as páginas sejam ilustradas com fotos maravilhosas, da alegria que você sempre disse ter e que ainda existe em você, e que tudo que for escrito aqui seja de superação, de coisas boas, de muita luz, que as coisas ruins fiquem para trás e que você possa continuar entendendo que a dor, ela existe, mas ela não precisa ser uma vilã, né? Então esse livro é seu, que você seja muito feliz com as páginas dele. E como eu falei, né, a sua história é uma história que a coisa parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. A maior dor do mundo é a minha dor, sempre. Porque dói em mim, por mais que a dor do outro seja grande. Mas a nossa dor, ela nos ensina a ter o coração aberto para acolher a dor do outro. Porque é mais fácil para quem passou fome ajudar quem tem fome. Para quem passou frio, ajudar quem tem frio. E você não sentiu uma dor, você sentiu várias dores. Foram dores no corpo inteiro, dores sem explicação. A dor que não aparece para os médicos, ela também mata. Ela pode matar uma pessoa fisicamente, mas ela pode matar sonhos, ela pode matar a alegria, ela pode matar um amanhecer sabendo que bom que eu estou vivo, porque quando dói muito, a gente fala assim, que droga que eu estou vivo, porque está doendo. A dor do afastamento, a dor da tristeza de você estar num quarto escuro sem saber para onde ir. Mas como eu falei para você, o amor que você tinha dentro de você, o amor próprio e a vontade de vencer, desperta a força que nós temos dentro de nós, que se chama Deus. E você fez o seu sol brilhar e a sua dor ir embora. Você correu atrás e você repara uma coisa. Quando não desistimos de nós e nós queremos muito algo, pode demorar, mas o caminho se abre. E o seu caminho se abriu quando você, por curiosidade, foi lá e leu um prontuário. E ali Deus te deu a direção e ali você achou o seu caminho. As dores não foram embora por completo, mas isso te ensinou a ter o controle sobre ela. Porque você mostra pra gente o seguinte, estar bem melhor, como eu falo para muitas pessoas que passam aqui e tem sequelas. Estar bem melhor não é você estar 100% sem dor, 100% curado. É você mostrar para a vida quem manda. É você falar assim, a dor existe, mas eu sou feliz. A dor existe, mas eu tenho motivos para sorrir. Porque eu tenho certeza que você tem dor, mas você tem muito mais motivos para sorrir na sua vida que vão te fazer sempre levantar, sorrir e falar, caramba, como eu sou forte, como eu sou vencedora. Então, obrigado. Muitas pessoas têm fibromialgia em casa, muitas pessoas têm dor e muitas pessoas estão passando pela dor do sofrimento de não ter um ombro. E hoje elas encontraram em você esse ombro. Talvez você não tenha encontrado tão facilmente, mas assim, que todas as outras dores que vão aparecer, seja de onde for, não a dor física, que elas sempre tragam para você um ombro, porque você merece. Tá? E agradecemos imensamente esse seu amor ao próximo, essa sua superação e essa sua vontade de fazer melhor. Você é vencedora, você é valente, você é forte, mas acima de tudo, você tem o controle da nossa vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Às vezes a gente cuida um pouco da vida dos outros, mas a gente tem que cuidar e você está cuidando da sua muito bem. Parabéns por mostrar quem manda e quem toma as rédeas, mas acima de tudo, para onde a gente tem que ir. É você que está dando essa direção. O espaço é seu, o programa é seu, pode falar o que você quiser. Só quero agradecer e dizer que existe vida, assim, além da dor. A gente sente dor todos os dias, mas existe um Deus, quando a gente busca, Ele vai nos ensinando que a fé é acima da dor. Então, hoje, o meu bem-estar é me agarrar na fé, é buscar cada dia conhecimento e não desistir.
Porque em algum momento a dor vai falar para você desistir. Mas não desista. Busque conhecimento, busque profissionais e se apegue em Deus que a dor passa. Nós já tivemos aqui outro quadro de fibromialgia e as pessoas podem se perguntar por que mais um? Porque nenhuma dor é igual. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz à nossa convidada na época aqui, que foi a Franciele. Quem é a Nadiele de hoje? Hoje a Nadiele é uma Nadiele mais forte. Uma Nadiele que sabe que a dor não pode parar. Que a fé em Deus é maior do que qualquer tipo de dor. Que às vezes ela desanima, que às vezes ela não consegue levantar da cama. Mas que no outro dia ela respira, ela pede a Deus só mais um dia e ela levanta. E ela agradece, e ela cuida da vida, e ela se sente melhor. Hoje a Nadiele é mais forte. Maravilha. Seja muito feliz, mais do que você já é. E não deixa a dor tirar a pessoa que você é, que você descreveu. Era festeira, Continue, porque ela está adormecida, mas você não pode deixar a dor aplacar. Então, assim, rompa essa barreira da dor, quebra essa casca de ovo e traz de volta quem está aí dentro. Obrigado, viu, Nadiele? Eu que agradeço. E você de casa, muito obrigado por ter estado conosco até agora. Semana que vem a gente volta com mais uma história de superação, de emoção e mais uma lição de vida para mostrar para você que você também pode. E se ficar melhor, se estiver no caminho, aqui é o seu lugar, eu te espero. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.